do espaço no céu. Ainda que no céu tudo apareça absolutamente como no mundo, em um lugar e em um espaço, contudo, os anjos não têm noção alguma, nem ideia alguma de lugar nem de espaço. Como isso parece um paradoxo, vou trazer à luz este assunto, porque ele é de grande importância. Todas as progressões no mundo espiritual se fazem por mudanças de estado dos interiores, de sorte que as progressões são apenas mudanças de estado. É também por esse modo que fui conduzido pelo Senhor aos céus e também às terras que estão no universo. E isso quanto ao espírito, ficando o corpo no mesmo lugar. Assim se movem todos os anjos. Daí para eles não há distâncias, nem também espaços, mas em vez de distâncias e de espaços, há estados e mudanças de estados. Como as mudanças de lugar se fazem assim, é evidente que as aproximações são semelhanças quanto ao estado dos interiores, e os afastamentos dessemelhanças. Daí, os que se acham em um estado semelhante estão perto uns dos outros, e os que se acham em um estado dessemelhante estão afastados uns dos outros. Os espaços no céu são apenas estados externos que correspondem a estados internos. Não é de outro modo que os céus entre si são distintos, bem como as sociedades de cada céu e cada um em sua sociedade. Daí vem também que os infernos foram inteiramente separados dos céus, porque eles se acham em um estado oposto. É por essa mesma razão que, no mundo espiritual, um está presente diante de um outro desde que deseje com intensidade a sua presença, porque assim ele o vê pelo pensamento e se põe em seu estado, e que, vice-versa, um é afastado de outro conforme tem aversão por ele. E como toda aversão vem da contrariedade das afeições e do dissenso dos pensamentos, resulta que muitos que lá estão, em um mesmo lugar, são visíveis uns aos outros enquanto estiverem de acordo, mas não se veem mais desde um instante em que são de sentimento oposto. Quando também alguém vai de um a outro lugar, quer seja em sua cidade, ou nos pátios, ou nos jardins, ou para outros fora da sua sociedade, ele chega mais cedo quando deseja, e mais tarde quando o não deseja. O próprio caminho aumenta e diminui conforme o desejo, posto que seja o mesmo. É o que vi muitas vezes e fiquei admirado. Daí é ainda evidente que a distância e, por conseguinte, os espaços são absolutamente segundo os estados dos interiores nos anjos, e que, sendo assim, a noção e a ideia do espaço não podem entrar em seu pensamento, ainda que neles haja espaços como no mundo. Isto pode ser esclarecido pelos próprios pensamentos do homem, porque para eles não há também espaço, visto que as coisas sobre as quais o homem dirige com intensidade o seu pensamento lhe são como presentes. Quem reflete sabe também que, para a sua vida, não há espaços, exceto pelos intermediários que ele vê juntos na terra, ou pelo conhecimento, por saber que os objetos estão a tal distância. Dá-se isso porque há continuidade e no contínuo o distante só se manifesta pelas coisas que não são contínuas. Com mais forte razão, isso acontece nos anjos, porque a sua vista faz um com o seu pensamento, e o pensamento faz um com a afeição, e os objetos próximos e afastados
aparecem e também variam segundo os estados de seus interiores, como se disse acima. Daí é que, na palavra, os lugares e os espaços, e tudo que tira alguma coisa do espaço, significam coisas análogas que pertencem ao estado. Tais são, por exemplo, as distâncias, perto, o longe, os caminhos, as marchas, as viagens, as milhas, os estádios, os campos, as campinas, os jardins, as cidades, as praças, os movimentos, as medidas de diversos gêneros, o longo, o largo, o alto e o profundo, e uma multidão inúmera de outras coisas, porque a maior parte das que, no homem, vêm do mundo em seu pensamento, tiram alguma coisa do espaço e do tempo. Gostaria de expor unicamente o que significam na palavra o comprimento, a largura e a altura. No mundo, chama-se comprido e largo o que é comprido e largo segundo o espaço. O mesmo se dá com o alto. Mas no céu, onde não se pensa segundo o espaço, pelo comprimento se entende o estado do bem, pela largura o estado da verdade, e pela altura a diferença desses estados segundo os graus. Ver número 38. Se tais coisas se entendem por essas três dimensões, é que o comprido no céu é do Oriente ao Ocidente, e aí residem os que estão no bem do amor. O largo no céu é do Sul ao Norte, e aí residem os que estão na verdade pelo bem. Ver número 148. E o alto no céu é um e outro segundo os graus. Por isso é que na palavra o comprimento, a largura e a altura têm tais significações, como em Ezequiel, desde o capítulo 40 até ao capítulo 48, onde, pelas medidas em comprimento, largura e altura, se descrevem o novo templo e a nova terra, com os adros, quartos, portas, entradas, janelas e dependências, pelos quais é significada a nova igreja e também os bens e as verdades que ela encerra. Se assim não fosse, para que serviriam todas essas medidas? A Nova Jerusalém é igualmente descrita no Apocalipse por estas palavras. A cidade é quadrangular e seu comprimento igual à sua largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e são o comprimento, a largura e a altura iguais. Capítulo 21, versículo 16. Aqui, a Nova Jerusalém significando a nova igreja. Segue-se que, por essas medidas, são significadas as coisas que pertencem à igreja. Pelo comprimento, o bem de seu amor. Pela largura, a verdade segundo esse bem. Pela altura, o bem e a verdade quanto aos graus. Pelos 12.000 estádios, todo o bem e toda a verdade no complexo. Com efeito, que poderia ser uma altura de 12.000 estádios igual ao comprimento e à largura? Que na palavra a largura significa a verdade, é isso evidente em Davi. Jeová, não encerraste-me na mão do inimigo, fizeste ficar ao largo os meus pés. Salmo capítulo 31, versículo 8. Da angústia invoquei já, responde-me na largura. Salmo capítulo 118, versículo 5. Além de outras passagens como em Isaías capítulo 8, versículo 8, Abacuque capítulo 1 e versículo 6 e muitas outras. De tudo isso pode-se ver que, no céu, ainda que haja espaços como no mundo, contudo,
Nada é lá avaliado segundo os espaços, mas tudo é estimado segundo os estados. E por isso os espaços não podem ser medidos como no mundo, mas são unicamente vistos pelo estado e segundo o estado dos interiores dos que ali estão. A causa principal é que o Senhor está presente em cada um segundo o amor e a fé. E todas as coisas aparecem perto ou longe segundo sua presença, porque é daí que foram determinadas todas as coisas que estão nos céus. É também por isso que os anjos têm sabedoria, pois é por esse fato que existe a extensão dos pensamentos e comunicação de todas as coisas que estão nos céus. Em uma palavra, é por isso que eles têm a faculdade de pensar espiritualmente e não naturalmente como os homens.